Você veja, então, que quando a gente fala, por exemplo, na importância da posição de classe do educador, na importância que o educador tem de refletir sobre a sua própria posição de classe, aí vem um bando de gente churumingas e diz, está vendo, já está usando uma expressão marxista. É comunista esse velho danado, quer comer gente de bife. Nada disso, entende? Mas é preciso ser um pouco mais sério. É preciso ser um pouco mais rigoroso. É preciso ser um pouco mais decente. Para acabar com essa mania de dizer que todo mundo é comunista porque pensa correto. Ora, Deus meu, sabe? Tu sabe que essa coisa já está me transbordando, sabe? Amado por muitos, odiado por outros, desconhecido pela maioria, Paulo Freire é uma das figuras históricas que mais atrai o ódio da neodireita brasileira e a admiração do meio educacional pelo mundo afora. Suas ideias deram origem a toda uma tendência pedagógica, conhecida como progressista libertadora. Mas quem foi esse homem que queria ensinar as pessoas a ler as letras e o mundo? A história de Paulo Freire é o tema desse vídeo da série O Professor Explica. E se você já curtiu a ideia do canal de falar de Paulo Freire, vai dando logo um like aí embaixo, ok? Nascido em Recife em 1921, Paulo Freire era filho do capitão da PM Joaquim Temístocles Freire e de Edeltrudes Neves Freire, a Dona Tudinha, e tinha 2 irmãos e uma irmã, essa professora primária. Apesar de ter nascido na classe média, não ficou livre de conviver com a pobreza e a fome durante o período da Grande Depressão, que se iniciou em 1929 nos Estados Unidos, mas que também atingiu o Brasil, já que afetou bastante a nossa economia atrelada à agroexportação. Para piorar, a morte de seu pai, quando tinha 13 anos, deixou Dona Tudinha com a difícil responsabilidade de criar sozinha os 4 filhos. Muitos atribuem a essa passagem de sua vida o seu empenho em relação à educação das camadas mais pobres da população, o principal foco de toda a sua obra. A partir daí, ele consegue uma bolsa de estudos no Colégio Oswaldo Cruz por intermédio do diretor da instituição e, com o passar do tempo, atua como auxiliar de disciplina e, posteriormente, como professor de língua portuguesa. Em 1943, ingressa no curso de Direito da Universidade do Recife, mas mesmo depois de formado, não atuou nessa área, seguindo como professor do Colégio Oswaldo Cruz. Em 1944, conheceu sua primeira esposa, Elza Maria Costa de Oliveira, professora primária com quem teve 5 filhos e com quem ficou até o seu falecimento em 1986. Ele voltaria a se casar 2 anos depois, em 1988, com Ana Maria Araújo, apelidada de Nita, que além de sua conhecida desde a infância, era sua orientadora no programa de mestrado da PUC de São Paulo, onde foi professor. Em 1947, ingressou no SESI de Pernambuco como diretor do setor de Educação e Cultura, chegando ao cargo de superintendente em 1954, cargo que ocupou até 57. Segundo o próprio Freire, sua passagem pelo SESI foi decisiva na formação de suas primeiras orientações no campo da educação popular. Foi em meio a esse período que, segundo ele, viveu as experiências cruciais para desenvolver suas ideias sobre a relação entre o educador e os educandos. Percebeu que havia uma dificuldade de comunicação e isso o levou para práticas mais próximas da realidade daqueles a quem ele deveria ensinar. Em 59, ingressou como professor de História e Filosofia da Educação da Universidade de Recife. Mas Paulo Freire se tornou conhecido em todo o Brasil a partir dos anos de 1962 e 1963, quando, a convite do governo do Rio Grande do Norte, coordenou a campanha de alfabetização de adultos daquele estado, que teve sua experiência piloto programada para a cidade de Angicos, onde o método de alfabetização de adultos desenvolvido por ele, que havia sido experimentado meses antes na localidade de Poço da Panela, em Pernambuco, foi empregado em maior escala.
o governo estadual investiu na publicidade em torno do projeto, adotando como marca as 40 horas de duração dos trabalhos, o que levaria 45 dias para se completar. O método consistia no uso das chamadas palavras geradoras, que vinham a partir da realidade do cidadão. Por exemplo, um trabalhador de fábrica poderia aprender com o uso de termos como tijolo e cimento. Já um agricultor aprenderia com os termos cana, enxada, terra, colheita, etc. A partir da decodificação fonética dessas palavras, ia-se construindo novas palavras e ampliando o repertório dos alunos. O uso de suas experiências de vida e de trabalho como base para aprenderem a ler e escrever era o que estimulava a atenção dos alunos, enquanto as conversas em torno dos temas, e não apenas das palavras e seus significados, colaborava para algo que fazia parte do caráter didático do seu método. A alfabetização plena e funcional, com a compreensão daquilo que se lê e não apenas a decodificação de agrupamentos de letras que formam as palavras. Tudo partindo das experiências, das observações que os estudantes tinham do mundo à sua volta. Por isso, a pesquisa prévia da vida da comunidade por parte do professor era uma das fases mais importantes, pois era daí que se identificavam as palavras-chave para a alfabetização dos estudantes. Daí você me pergunta, se o método de Paulo Freire era tão eficaz, se dava tão certo, por que ele é tão mal falado entre tanta gente no Brasil? Bom, se você se lembra das suas aulas de História do Brasil e não acha que seus professores te enganaram a vida toda, vai lembrar também que o voto dos analfabetos era proibido nos anos 60. Aliás, foi só na Constituição de 1988 que essas pessoas ganharam o direito de votar. Já nas primeiras experiências, ainda no Nordeste, estavam sendo gerados vários novos eleitores a cada turma, e eleitores com alfabetização formal e funcional, acostumados a falar de seus problemas e a reconhecê-los nos ciclos de conversas que se formavam com as aulas. Por mais que os poderosos da região tivessem um enorme controle sobre o processo eleitoral, não sabiam quais seriam as inclinações desses novos eleitores. A 40ª e última aula da primeira turma, em abril de 1963, contou com a presença do presidente da República na época, João Goulart. No mesmo ano, veio o convite do Ministério da Educação para que Freire colaborasse na elaboração de um plano de alcance nacional para a alfabetização de adultos. Tamanho o sucesso de seu método. Todos os 300 participantes iniciais do projeto foram alfabetizados, tendo pelo menos 70% de aproveitamento no teste de alfabetização e 87% no teste de politização. Você entendeu bem? Teste de politização. Mas o rótulo de comunista dado a Freire e seu método se firma mesmo em maio de 1963, quando ocorre a primeira greve na cidade. Imediatamente, a experiência e seu idealizador são acusados de incitar os trabalhadores contra os seus empregadores. A experiência de Angicos ganha projeção internacional com a repercussão de uma reportagem feita pelo jornal The New York Times em junho de 63, e das que se seguiram, como a da revista Times e do jornal francês Le Monde. Em outubro do mesmo ano, um grupo da Embaixada Norte-Americana visita o governador do Rio Grande do Norte para preparar a visita do presidente John Kennedy a Angicos, programada para dezembro daquele ano, o que não ocorreu, pois Kennedy seria assassinado em Dallas no dia 22 de novembro. Em janeiro de 64, o MEC escala Paulo Freire para a Comissão Especial do Programa Nacional de Alfabetização, que é lançado com base no seu método. Após o golpe de Estado de 1º de abril de 1964, um decreto extingue o Programa Nacional de Alfabetização, sob a alegação de que o governo reconhecia a necessidade de reestruturar o planejamento para a eliminação do analfabetismo no país, mas precisava preservar suas tradições e instituições.
Em 16 de junho de 1964, Paulo Freire foi preso e passou 75 dias na cadeia do quartel de Olinda, acusado de subversivo e ignorante. O próprio Freire conta no livro Aprendendo com a Própria História que na prisão, um dos oficiais responsáveis pelo quartel, sabendo que ele era professor, solicitou a ele que alfabetizasse alguns recrutas. Paulo Freire explicou a ele que foi exatamente porque queria alfabetizar que ele fora preso. Mais tarde, a experiência de Angicos, considerada subversiva, foi extinta. Em setembro do mesmo ano, Paulo Freire pede asilo na Embaixada da Bolívia e deixa o país, juntando-se depois a numerosa leva de asilados políticos que se abrigaram no Chile. No Chile, onde ficou de 64 a 69, ele integrou o Escritório Especial para a Educação de Adultos e o Instituto de Pesquisa e Treinamento em Reforma Agrária. Lecionou na Universidade Católica e atuou como consultor do Escritório Regional da Unesco em Santiago. Durante esse período, publicou vários artigos e os livros Educação como Prática da Liberdade e Extensão ou Comunicação. Também foi no Chile que ele concluiu Pedagogia do Oprimido, considerado a sua mais importante obra, publicado mais tarde nos Estados Unidos. Em abril de 69, já nos Estados Unidos, lecionou em Harvard e depois se tornou consultor junto ao Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas na Suíça, onde também lecionou na Universidade de Genebra. Com a anistia em 1979, Freire retornou ao Brasil, onde foi lecionar na PUC de São Paulo e, em seguida, na Unicamp. Em 1989, assumiu o cargo de secretário municipal de Educação de São Paulo, ficando até 1991, quando lecionou na USP. Até sua morte, em 1997, Paulo Freire seguiu com um intenso trabalho intelectual, recebendo vários títulos de doutor honoris causa no Brasil, na Europa e nas Américas. Nesse meio tempo, publicou algumas das mais importantes obras para quem estuda a educação, independente da visão ideológica, como Pedagogia da Esperança, Professora Sim, Tia Não, Política e Educação e Pedagogia da Autonomia, entre tantos outros que escreveu sozinho ou em parceria com outros autores. A conclusão que podemos chegar é de que o problema não está na falta de currículo ou de conhecimento a respeito do Brasil e do mundo, pois isso Paulo Freire tinha de sobra. Portanto, eu persisto em perguntar, e você já pode ir pensando numa resposta para pôr aí embaixo nos comentários. Se o método de Paulo Freire era tão eficaz, por que ele é tão mal falado entre tanta gente no Brasil? Nenhum intelectual brasileiro foi e é mais citado no exterior do que Paulo Freire. Mas, acima de tudo, nenhum educador levou tão a sério a ideia de que a educação tem um papel fundamental na mudança de vida das pessoas, na melhoria de suas condições sociais. Assim como muitos de vocês que me assistem também reconhecem esse papel da educação. Porém, ao invés de ver a educação apenas como um instrumento para a evolução pessoal, como um caminho para um bom emprego, Freire a via como um caminho também para mudanças coletivas, de comportamento, de empatia, de solidariedade, a partir do estímulo ao reconhecimento das realidades de cada comunidade e de cada indivíduo diante do mundo. Por suas ideias, suas ações como educador, Freire foi considerado uma ameaça às relações de poder do seu tempo. Porém, isso ocorreu dentro do Brasil, pois mesmo em um tempo em que o mundo se via dividido, polarizado pela Guerra Fria, ele foi reconhecido e referenciado até nos países mais poderosos do bloco capitalista. Então, por que justo no Brasil? Porque o conhecimento pode ser libertador e Paulo Freire sabia disso como ninguém. Mas a ideia de libertação nunca é bem vista por quem carrega em sua formação uma forte tendência autoritária. E a história da nossa nação carrega em si o DNA do autoritarismo. É só dar uma olhada nos livros, está tudo lá. Só que, para perceber isso, você vai ter que ler e não apenas decodificar as palavras, mas compreendê-las e relacioná-las com o mundo à sua volta, exatamente como Paulo Freire ensinou seus alunos.
Então, eu vou ficando por aqui, lembrando que essa é só a minha visão dos fatos e você não precisa me odiar por isso. Então, um beijo e um abraço para todos e todas e até a próxima.